Bom, vamos aí mais um encontro, segundo encontro de empreendedores aqui na Urbanation, com a presença do Rabino Dor, especialista financeiro, onde ensina a mentalidade judaica para você enriquecer. Está cheio dos livros dele aqui e você encontra entrando direto em contato com ele também. E Dor, e aí, o que nós vamos falar hoje? Qual vai ser o tema? Eu vi uma pergunta que muitas pessoas me fizeram. Até ontem, não sei se você me várias vezes eu recebo essa pergunta, e ontem me fizeram essa pergunta de novo. Como que eu consigo montar uma empresa bem-sucedida? Outra pessoa fala, como que eu posso alcançar sucesso no meu empreendimento? Ou como eu consigo ter êxito no meu projeto? É uma resposta só. Claro que essa resposta ela vai englobar todo o resto do estudo. Vendas. Não tem segredos. Vendas. Tudo é vendas, cara. Tudo é vendas. Com certeza. Tudo. Se você vende serviço, se você vende produto, se você serve qualquer coisa é vendas. Até casamento é venda. Você conseguiu arrumar alguém que te aguenta, isso é uma boa venda. Depois disso, atendimento ao cliente. Se tem problema, liga para o saque. Entendeu? Mas o que acontece? Dentro desse negócio de vendas, as pessoas têm que entender que tem englobando muitas outras coisas que a gente tem que colocar o dedo. Um delas, para ter vendas, você tem que ter um produto. Exatamente. Primeira coisa, tem que ter um bom produto, tem que saber para qual público. Na verdade, eu vou te falar, não precisa ter um bom produto, tem que ter um produto. O bom, ele vai melhorar com o tempo. Vai aperfeiçoar, vai evoluir, sim, vai fazer algo, ele vai cada vez ficar melhor. Você não precisa, muitas pessoas pensam, tem que ter um melhor produto para ter sucesso. Não. O seu melhor produto vai ser daqui 10, 15 anos de você estar no mercado, você escutando o que as pessoas opinam, o que as pessoas falam, o que as pessoas querem. Você mesmo vai ter ideias de como melhorar, como crescer. Um cliente falou isso, então vou agregar dentro do meu produto. Uma pessoa, eu vi que tinha uma falha aqui, nós vamos consertar. Olha a BMW, olha a Mercedes. Aonde você vai conseguir fazer um carro melhor? Aí vem um fulano do Elon Musk e quebra todo mundo. Faz um motor melhor do que todos os outros. E todo mundo, agora eles estão colocando motor elétrico dentro dos carros deles. Sempre pode ser melhor, mas não precisa ser o melhor para começar. Essa é a primeira regra. Você vai ler meu livro, você vai ver, tem um plano ABC. Arranca a bunda da cadeira. Não precisa ser o melhor, precisa fazer. Estou dizendo que todo mundo vai entender, especialmente o brasileiro. Quantas vezes você vê uma supermodel com cara feio? Ele fez uma boa venda, né? Ele não precisa, ele é um cara que fez. Ele é o cara que foi falar com ela enquanto todo mundo só fica olhando. Exatamente. Tu não fica, não, eu tenho que ser. Não, vai, fala, vai, conversa, vai, oferece o produto. Enquanto todo mundo esperando, sei lá o que vai acontecer. Exatamente. Tem um produto. Agora, seu produto precisa ter um público-alvo. Esse é o segundo ponto. Você tem que ter o segundo ponto. O público. Por exemplo, tem lá a máquina de escrever. Tem um produto. Qual é o público-alvo desse hoje? Museu. Tem público-alvo? Tem. Lógico. Decoração. É um público-alvo. Não vai ser o público-alvo dele como 50 anos atrás, mas o público-alvo existe. Você tem que direcionar e saber que é o público-alvo. E o terceiro ponto, persistência. Não importa, sabe, quantos nós você recebe, se você continuar, você vai chegar. Caminha que o caminho se abre, né, Dó? É melhor ainda. O segredo é assim. Você falou com 99 pessoas que falaram não. Um falou sim.
De 100 pessoas, você vendeu para uma pessoa. O que significa isso? Que dá para vender esse produto. Não, dá para vender esse produto. Exatamente. Pronto, o resto não importa. Você certificou. Se uma pessoa comprou, dá para vender para 1 milhão. Interessante. Não me importa se 99 falaram não. Talvez isso aí tem que melhorar. Talvez o produto, talvez minha venda, o público. Mas se tem uma pessoa que comprou, O produto vende. porque vende. Qual a diferença entre uma venda a 20 milhões de vendas? Qual a diferença? Persistência. Persistência, é claro, tudo você vai adaptando, andando. Sabe aquelas pessoas que ficam esperando, não, eu vou ter o melhor plano, eu vou ter o melhor produto, vou ter a melhor equipe de vendas, eu tenho que ser o melhor para começar. Quem vende mais, Fiat Uno ou Ferrari? Fiat Uno, quem é o dono da Ferrari? A Fiat. Como comprar a Ferrari? Vendendo Uno. O sucesso depende de quem faz. Claro, tem o como, tem quando, mas faz. Como você vai saber que seu produto vende se você nunca falou para uma pessoa sobre o seu produto? Não coloca emoção na decisão. A emoção é o combustível, não é o motivo. Exatamente. Eu sempre falo isso, lembra disso. A emoção nunca é o objetivo. A emoção é combustível. Você faz escolhas pela razão, agora coloca entusiasmo, coloca paixão, coloca nervos, coloca atitude na decisão. Não faz a decisão pela emoção. Ninguém vem para resolver seus problemas. Que a atitude é vai confrontá-las. É bem que eu estou escrevendo no livro, eu vi isso aí mesmo. Apesar de esperando, sei lá, presidente resolver, exército resolver, prefeito resolver, meu pai, minha mãe, Deus, para com isso. Faça acontecer. Deixe o Deus fazer o trabalho dele. Você faz o que você tem que fazer. Eu sempre falei, quando o povo judeu estava na beira do Mar Vermelho, não é igual da cinema, que abriu, ainda tipo não passou, não. Eles pulavam na água, só quando a água chegou até aqui, abriu. Mas não abriu tudo, abriu um passo. A te dá um passo, abriu mais um passo. Abriu mais um passo, abriu um passo. É assim. Ah, não, eu vou atravessar, agora vai abrir tudo para mim que eu vou passar. Mas não acontece isso nunca. Nunca. Por quê? Porque não vale a pena. Essa é a melhor. O que vale a pena? Faça para merecer. Exatamente. Faça para merecer, porque é gostoso chegar lá em cima. O senso de merecimento cai de Eu cima fiz, pra baixo. eu mereço, e ninguém vai tirar isso de você. Ninguém, nem o governo, nem ninguém. E você vê, analise a pessoa no seu redor, pessoas na sua convivência. Você vai ver. Os vítimas, 10 anos atrás era muito melhor. Porque nesse processo ficou cada vez pior. E não porque a situação dele é pior. Ele não andou para frente. Você não andou para frente, anda para trás. É simples, é difícil de entender isso, mas você quer meu livro? Beleza, você não quer? Tá bom. Tem milhões de pessoas que vão querer. Agora, a pessoa fica levando esse lado pessoal, aquele vítima. Para de achar que, sabe, é a emoção que define. Não pode andar isso. A emoção não, é o combustível, não é o motivo. Você vai vender horrores. Não é?
tem segredo. Eu lembro do meu primeiro passo da Urbanator. O senhor sabe o que foi? Foi um post no Instagram chamado Gustavo Rezende Foto ainda. Eu chamava Gustavo Rezende Foto. E fiz o meu Instagram e coloquei 3 posts. E um deles era um iceberg, dividido pelo mar, assim, com a pontinha e com as estruturas. E fiz uma analogia na época aos meus trabalhos. Coloquei a ponta do iceberg sendo o meu trabalho e tudo que eu fazia por baixo disso. Então, esse foi o meu primeiro. E com esse Instagram eu ofereci o meu primeiro serviço gratuito para fazer portfólio e apresentar aqui em São Paulo posteriormente. Isso foi lá em Minas. Então, esse foi o meu primeiro passo. E aquela ideia que passou na minha cabeça naquela época, e, consequentemente, um pouco antes, naquela época eu estava começando a colocar a Urbanator em ação. Mas a ideia total, o plano, a maquete, a planta, já estava na minha cabeça. E devagar eu fui conseguindo encaixar aquele propósito da Urbanator dentro de serviços práticos, dentro do físico, dentro daquilo que eu tinha comigo, que eram os meus talentos, a minha vocação, a minha administração e principalmente uma sede muito grande de, nesse processo todo, me tornar realmente um empreendedor, porque eu acredito que essa profissão, que esse propósito de se tornar empreendedor, faz com que você tenha uma visão abrangente e profunda sobre diversos processos, temas e ações e tarefas necessárias que você precisa para abrir uma empresa. Então, hoje eu, Gustavo, por estar já há 6 anos nessa trajetória, até mais, 7 anos, 6, 7 anos, fazem 9 que eu estou aqui em São Paulo, por fazer tempo que eu estou nessa trajetória, hoje o ser Gustavo, ele pensa PJ, ele pensa empresa, minha vida é empresa, eu quero sistematizar a minha alimentação. E assim, no meu nome, PF, não preciso de nada. Eu estou cheio de casa, eu tenho uma casa aqui, eu tenho outra casa aqui, tenho casa em Minas Gerais, tenho casa... Casa não falta, mas pergunta se eu moro em alguma. Uma pergunta que eu te fazer. Qual foi o pensamento que fez você fazer aquele postagem? Que foi o engajo que... eu vou fazer aquilo, isso. Esse é o primeiro passo. Porque eu... Entendeu? Como que eu descobri o primeiro passo ou qual foi a motivação para eu dar o primeiro passo? Os dois. Os dois. Por quê? E por que como fez? Por quê e como fiz. Então, o que me motivou a dar esse passo da Urbanator foi que eu cheguei no monólogo. Eu cheguei no monólogo da vida. Quem nunca chegou no monólogo da vida? Já chegou no monólogo da vida onde você simplesmente ou você não levanta da cama ou você levanta para ser quem você tem que ser? Foi esse monólogo que eu cheguei. E quando eu percebi isso na minha vida e tomei as rédeas de volta, e depois de 2, 3 meses, com a ajuda de Arshen, eu tive um esclarecimento de que aquele caminho estava dando dinheiro na minha carteira, prosperidade, felicidade para minha vida, alegria e principalmente para não sair. Pegar essa postagem, botar no Instagram, por que dessa forma? Isso. Por quê? Por que dessa forma? Porque eu estruturei a minha ideia, eu planejei a minha ideia, planejei meu público-alvo, planejei os meus serviços, planejei aquilo que eu ia oferecer, para quem eu ia oferecer. Fiz tudo antes, um plano de negócio, e comecei a executar. Então, o porquê eu fiz aquilo lá? Para vender. Para deixar apresentável o meu serviço, para as pessoas entenderem agora quem era eu, o que eu estava oferecendo, e, a partir de agora, dar um início, um pontapé para a história do que hoje é a Urbanator. No caso, o senhor é o maior exemplo de vida das próprias lições que o senhor está passando, né? Aí eu tento fazer, eu faço questão, não falar, não cobrar nada que eu não faço. Ele sabe. O que eu falo, tanto no livro, tanto no outro livro, eu faço o que eu sou o primeiro aluno meu. Eu tenho um curso, lançou mês passado, eu chamo o verdadeiro curso da prosperidade judaica. Porque depois que eu lancei o livro, em 2018, foi uma revolução, porque um monte de gente começaram a copiar.
É. Um monte. Ele era... O senhor foi mentor ou o Benzuel foi o seu mentor? Bento ele é meu mentor financeiro. Foi o seu mentor. Mas o livro dele não tem nada a ver com o judaísmo. É literalmente financeiro, sabe? É didático. Ele não põe o judaísmo no meio. Didático. Agora, eu peguei o ponto de vista judaico aplicando em todos esses fatores. Porque meu livro não só fala somente sobre financeiro. Porque prosperidade, entre as coisas é financeiro, mas não somente o financeiro. Aí o que eu falo? Explica todo esse contexto, toda a visão geral. Aí muitas pessoas começaram a copiar. Isso que acontece. De um lado, se te copiam, uma vala seu trabalho. Porque ninguém copia alguma coisa que não é bom. Sim. Então eu fiz um curso de 10 aulas, eram sempre por R$18. O que acontece? Tá aí. Quem fala R$18 não vai vender, é muito pouco. Não é ideia, a ideia é divulgar o conhecimento. A pessoa quer, você tem R$18, faz o curso. Qual o problema? Se eu vou vender 1 milhão de cursos, tá ruim? 1 milhão de cursos. O que é 1 milhão no Brasil? 1 milhão de pessoas comprando R$18. 2, 3, 10 anos. Vou ver 10 anos. Eu consigo vender 1 milhão de cursos em 10 anos. Isso é muito antes. Tá ruim? Tá ruim? 18 milhões de faturamento em 10 anos? Não. Não é emoção. Eu disse, vou fazer isso vai ser. Eu cheguei na editora, quando eu lancei o primeiro livro, aí já, no primeiro 6 meses já chegou o best-seller. Falou, ótimo, então agora se prepara. Nós vamos vender 1 milhão de livros. Falou para mim, como assim? Falei, vocês vão vender 1 milhão de livros, se prepara, porque vai ser 1 milhão de livros. A emoção, agora eu vou colocar a emoção dentro dessa decisão. O que seria legal a gente fazer, a gente pode encerrar por aqui a palestra de empreendedores, e o que a gente poderia fazer é o senhor dissertar um pouco a respeito do judaísmo, do pró-judaísmo, da sua missão, e abrir um pouco aqui, né, responder perguntas que minha mãe tem muitas dúvidas, por exemplo. Eu acho que é um momento muito oportuno, porque tem duas pessoas aqui muito curiosas, sabe? Olha, o que acontece? A minha missão, eu falei para vocês, para a senhora, a minha missão é divulgar o judaísmo de verdade e a verdade do judaísmo. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que tem muitos mitos, para não falar mentiras sobre o judaísmo, aqui no mundo aí. Então, uma das minhas metas é divulgar a verdade sobre o judaísmo. As pessoas começaram a entender o que é judaísmo. Como que o judeu vive? Ele não tem nem chifre nem rabo. E quando eu cheguei no Brasil, eu morei em Minas Gerais, morei em Belo Horizonte. Eu conheço o mineiro muito bem. E quando eu cheguei uma das perguntas que mais fizeram para mim, pergunta é quantos camelos você tem? Essa é em Belo Horizonte, não é uma cidade do interior, assim. Eu tinha 2 e 3 na garagem. Desculpa, mas sabe? Então, uma das questões que acho que a gente começou a fazer o trabalho, você também, né, Luiz, que ninguém fazia essa divulgação antes que a gente começou a fazer dessa forma. Hoje, graças a Deus, tem muito mais que estão fazendo, porque a gente abriu o caminho. A gente abrimos o formato dos vídeos, dos lives no YouTube, de palestras ao redor do Brasil, os cursos foram os primeiros livros. É uma abertura não somente para a comunidade judaica, mas para o público em geral. Sim. Eu acho que isso que vai fazer a grande diferença na mentalidade das pessoas. A pessoa conhece a verdade, aplica ela e consegue melhorar a vida. Então, tem uma regra. Não tem pergunta idiota, tem idiota que não pergunta.
O interesse é realmente de conhecer a bagagem do Rabino, de toda essa situação que o impulsionou desde o princípio, né? Então, hoje eu estou mais para conhecer e absorver esse conhecimento da sua prática. Então, o que eu quero ouvir do senhor, o que esse público, que talvez não tenha nem se aprofundado ou nem dado início a essa busca espiritual para o povo brasileiro, que é um povo regido, né, por uma religiosidade, na sua maioria católica, porque às vezes as pessoas querem saber, mas tem aquele receio de ir, não conhece, como diz o senhor, é o ignorante que não pergunta. É isso que eu queria ouvir do senhor hoje. Uau, só isso? Só isso. Só tudo isso? Só. O que é o judaísmo? Ao contrário de muitas, assim, brasileiros, que predominados país católico, querendo ou não, ou cristãos em geral, não tem nada a ver com o cristianismo. O judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo não veio do judaísmo. O que Deus quer de nós? Como viveremos nesse mundo que Deus criou para nós? E quando todas as outras religiões estão preocupadas como morrer mais rápido para chegar para outro lugar que nem sei se existe ou não. Qual o propósito que você vê na vida, nesse mundo? Se eu vou pegar a dogma cristã, por exemplo, o propósito é morrer e chegar no paraíso. Desculpa, com todo respeito, você veio aqui para morrer para ir para o paraíso, e não para chegar não foi para o inferno. Isso quer dizer que essa visão é que a vida nossa não é vista como um propósito, mas sim como um meio para chegar ao paraíso. Você pegou qual o propósito final de você seguir o cristianismo? O budismo, chegar a nirvana. Aqui não vai, aqui é o caminho. Não, aqui é o caminho, aqui é o meio, aqui... Não. Tudo que eu faço aqui vai decidir se vou chegar para lá ou para lá. Se você vai ver a Torá, a Escritura Sagrada, você não vai ver nenhum relato sobre pós da morte. Não tem nenhuma menção o que vai acontecer depois da morte na Torá. O que a Torá fala para você, se você segue o caminho de Hashem, de Deus, vai ter chuva no tempo, seu rebanho vai ficar farto, seus filhos vão ficar ao redor de sua mesa, suas filhas vão ser bondosas. Tudo no mundo físico. Tudo. Portanto, Deus criou o mundo para o mundo ser criado. Não, se ele queria pegar para o paraíso, podia ficar lá. Por que nascer? Por que vir no mundo físico? Boa, gostei. Para ser testado, aprovado, sendo todo mundo já nasce pecador, todo mundo já não serve para nada, só levantar a mão, aceitar o fulano, eu vou chegar para o paraíso ou não, ou para o inferno. Esse não é o propósito. Eu afirmo, esse não é o propósito. Se fosse o propósito, já está escrito. Sobre Rabada. Sim. Sendo o livro que todo mundo concorda que é o livro sagrado, tanto o judaísmo, o cristianismo, o islã. Então, o livro que foi entregue por Deus é a Torá. Depois, se é o Novo Testamento, ou o Corão, essa é outra discussão. Eu lembro que eu fiz primeira comunhão, estava na igreja católica, e o padre falou que tinha que rezar 11 Pai Nosso e 11 Ave Marias, porque todos os meus pecados estavam sendo apagados, e aquilo para mim me deu um nó, porque eu falava assim, mas como que pode? Só isso? É só isso? Sabe? É só isso? Então para mim tem mais. E outra coisa que eu me toquei é o seguinte, a gente não consegue entender a base, ou demora para ver que tem uma base, porque para a gente está escrito lá que é o Velho Testamento. Então você pega alguma coisa que é velho, o que você faz que é velho? Você não usa, você guarda?
se for velho ou está em bom estado, você doa. Então, e essa base que a gente não tem. Então, a gente pega do Novo Testamento para frente e tudo que está lá é como se fosse a gente... E começa a novela no meio. Começa a novela no meio. No meio, isso. Aí quando, assim, você estuda e depois você estuda, mas não te muda. Você sabe, que nem eu tenho amigos que sabem falar, tá na página tal, versículo tal, e não sei o que, mas eu vejo a pessoa e falo... Mas estão boiando na mão. Eu vou falar uma coisa. Sabe tudo, mas trata os pais de qualquer jeito, entendeu? O negócio é assim, duas pontas que você falou, não é só isso. Pode ser, não que seja assim, só isso. A nossa alma sabe quando é certo ou não é. A gente sabe, com a experiência, com discernimento, com o mundo hoje, o mundo tanta informação, você consegue saber alguma coisa não bate. Aí eu vou te falar uma pergunta. Você vai entender toda a ideia que qual o seu propósito. Você foi vir nesse mundo para quê? O que você precisa? O que você precisa? Você precisa comer? Nem tanto. Na verdade, a gente não precisa de nada. Porque a gente não criou nada. Você só precisa algo se você realmente criou. Se é seu, eu vou falar aqui uma história que o menino chegou para o diretor da escola e falou, olha, eu preciso ligar para minha mãe. O diretor falou, você precisa? Eu falei, sim, eu preciso ligar para minha mãe. Porque minha mãe falou, tem que ligar, mas você precisa? O menino pensou, não, minha mãe precisa que eu ligue para ela. Tá, ela precisa, porque ela pediu algo. Então, você foi colocado nesse mundo. Alguém te criou, te colocou aqui, no seu estado. O que você precisa? Não nada. O que eu estou fazendo aqui? Eu devo perguntar aquele que me colocou aqui o que ele precisa. E você vai começar a entender o que é judaísmo. Deus me criou. Por que ele me criou? Ele é relator. Eu criei você porque eu preciso que você faça A, B, C, D, tudo isso. Ele precisa que eu faça isso? Ok. Então já é outra coisa, outra história. Alguém precisa de mim. Muitos casos de depressão acontecem quando as pessoas não se sentem mais úteis. A média de pessoas que aposentam em 10 anos morrem é maior do que pessoas antes de aposentar. No momento que a pessoa aposenta, ele se sente inútil. E isso entra depressão, leva até a morte. Que aconteceu, algo que não foi divulgado. Você vai pesquisar, você não vai ver os números porque estão escondendo. Número de suicídios, 2020 e 2021. Estão omitindo essa informação. Porque o que aconteceu, a pessoa não morreu do vírus. Morreu de desespero, morreu de suicídio, morreu de pânico. O número que eu vi publicado na Califórnia, em 2020, o número de suicídios era maior em um ano do que nos últimos 30 anos. Com relação a isso, um ponto importante para mim, inclusive, que trabalho, né, com essa faixa etária de pessoas que aposentam. Sim. Eu pergunto ao senhor, dentro do judaísmo, como é o tratamento, ou como é a filosofia, se assim me permite falar, da postura do judeu com essas pessoas mais velhas? Não existe aposentadoria no judaísmo. Não existe. A aposentadoria é uma invenção da Revolução Industrial para desfazer das pessoas mais, eu falo assim, inaptas.
para o mercado. O senhor quer dizer, então... Se uma pessoa é uma professor, um rabino, ele vai ser rabino até o dia que ele morre. Se uma pessoa quer ser o público, ele vai ser o público até o último dia da vida dele. Não existe aposentadoria no judaísmo. Mas mesmo Você ali, Moisés, Não existe. serviu o povo até o último dia da morte. Rei Davi, Aí eu vou tirar minhas dúvidas. rei Davi, foi o rei até o último dia dele. Ele morreu, morreu, mas ele não queria agora, o dia dele, agora vou aposentar, vou passar o trono para meu filho, vou ficar de prancha. Não. Eu pergunto para o senhor o seguinte, na nossa vida Mas contemporânea... você vai entender por que não existe isso quando eu vou terminar esse ponto. Sim, senhor. Porque você não está aqui porque você precisa de algo. Você está aqui porque alguém precisa de você. Então, enquanto você está aqui, quem te criou, quem te colocou aqui, precisa de você. Então não há aposentadoria. Então você, até 120 anos, é útil. Eu não dou desconto. A média de vida no Brasil é 70 e 60, e daí? Mas eu vou fazer questão para ser útil. Porque ele precisa de mim. E Rabino, Dor, eu acredito também que minha mãe quis perguntar na questão prática disso, né? Mas eu acho que ele conseguiu responder, né? Que existem judeus aposentados pelo INSS, sim. Mas não é essa a questão. Mas não é essa a questão. Não para de... Tanto que eu não fiz a pergunta porque eu queria ouvir ele terminar e ele me respondeu. Do mesmo jeito que eu entendi. Eu entendi a questão, mas uma coisa assim. Eu não, sabe que você que trabalha nessa área, sabe o que significa INSS? Isso nunca será suficiente. E você sabe isso melhor do que todo mundo. Na prática eu sei, mas essa nova simbologia do INSS eu vou começar a aplicar nas minhas palestras e nas minhas peças de defesa. Pode falar. Isso nunca será o suficiente. O Rabino falou isso, nunca será suficiente. Nunca vou esquecer. Entendeu? Então, eu não sei o que é INSS, porque eu não trabalho para aposentar. Eu trabalho para criar, agregar valor. Sim. Empreendedor, ele cria para agregar valor. Por quê? Tem uma missão dada para quem que precisa você cumprir essa missão. Sim. Como eu falei antes, você não escolhe a missão que te escolhe. Então, você está aqui porque ele precisa de você aqui. E a grande diferença no judaísmo que a gente sabe que o maior pecado no judaísmo, se dá para falar isso, a ignorância. A terra será plena do conhecimento de Hashem. Não de fé de Hashem, não de glória, de conhecimento. Todo mundo vai conhecer a verdade. Eu não quero que você acredite em nada que eu falo, que você conheça. Que você saiba do que eu estou falando. Então, por isso nós temos o conhecimento, temos o estudo. Por isso o judaísmo aprecia tanto o estudo, o conhecimento. A fé, você mesmo não acredita na própria fé. Porque você vai no médico, que não precisa precisar, mas você vai no médico, e você chega para o médico fala para você, eu acho que você tem X. Mas doutor, você acha? Eu acredito que se você tomar esse remédio, você vai confiar nesse médico que acha, que acredita. Então você vai ao outro médico. Ele fala, você tem um gripezinho, toma um paracetamol, uma semana passa. 3 dias. Mas doutor, como você sabe? É época, todo mundo está com essa virose, todo mundo... Normal, é comum, relaxa, toma isso, passa. Eu estudei, eu sei, eu tenho conhecimento para isso. Puxa, outra coisa. Agora, imagina assim, a coisa mais importante da nossa vida, o nosso relacionamento com o Criador. Porque quando o avião vai cair,
Ninguém chama pai, mãe, Bolsonaro, Lula, ninguém chama exército, não. Quando o avião cai, todo mundo segura a cueca e reza para Deus. Entendeu? Ou quando o cara com a arma na sua cabeça, você não começa a falar, não é Deus. O cara que seja mais ateu que seja. Então, por quê? Porque a essência, o relacionamento mais importante que nós temos. A Torá fala sobre saber, conhecer, aprender. Fé para ignorantes. Fala, eu acredito significa eu não sei. Vai para o juiz, você que é advogada, se apresenta para um juiz. O que ele quer? Fatos, relatos, registros. Ah, doutor, mas acredito que... Desculpa, mas o que você acredita é bonito. Não serve. A coisa mais importante que o ser humano tem é a conexão dele com o Criador. Vai pela fé? Essa é a ignorância. O próprio Criador não quer que você acredite, que você conheça. Porque eu sou o único cara que fala na cara, não quero rezar para você. Você olha para ele e pede para fazer oração. Né? E ele fala que não, que você tem que orar por você mesmo. Sua conexão com Deus tem que ser você e não por ele. Aí eu lembro do vídeo que falava assim, você precisa do carro do seu pai. Você vai pedir pro seu vizinho, pedir pro seu pai, ou você vai chegar no seu pai e pedir um carro? Entendeu? Então a sua conexão tem que ser direta. Se as pessoas quiserem orar por você, então obrigada, beleza. Mas você não. Você tem que pedir você. Né? É bem lembrado. A conexão tem que ser sua. Se você quer algo, o carro do seu pai, você vai pedir o vizinho? Pede meu pai me dá o carro. Não. E lembra também, muitas vezes, a gente tem dificuldades na vida que Deus está chamando a gente. Não, acorda, desperta. Tem um sábio baixento, ele fala assim, imagina você andar na rua e de repente você vira a esquina e sabe o que você, dois viram ao mesmo tempo, um vai na cabeça, aí cada um quer levantar e sair matando o outro. Aí você levanta e você vê que seu pai que você não viu um ano. Porque estava trancado, todo mundo estava ali. Um ano você não viu seu pai, de repente você viu na rua, bateu a cabeça com ele. Como vai ser sua atitude? Oh, pai! Tudo. Às vezes, quando você apanha na vida, é Deus batendo com você. E que você leva tudo no vitimismo, sem conhecimento. Você fica, tudo acontece comigo. Esse choro. Mas conheça a verdade. Essa é a questão. E quando você conhece, a fé é inabalável. Porque você conhece, você sabe. Inabalável. Nada pode mudar o que você conhece. Vou te dar um exemplo. Essa é garrafa. Você sabe ou acredita que essa é uma garrafa de água? Eu sei. Tô vendo. Não, E aí? uma garrafa. A garrafa. Eu tô vendo que é uma garrafa. Uma garrafa. Mas eu falar para você... Não, ela pode ter outros líquidos. Não, a garrafa, tem água aqui. Tudo bem. Aqui está escrito água, mineral, garrafa de água. Tá. Você acredita ou sabe? Eu sei. Alguém pode te convencer a contrário? Não. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Entendeu? Aí os caras vêm para os judeus e falam, mas por que você não aceita um Jesus? Ah, porque você não tem fé. Não, meu amigo, nós temos conhecimento. É grande diferença. Vocês têm fé porque não têm conhecimento. Nós temos o conhecimento, por isso a gente não segue essas besteiras. César? Fica à vontade. Entendeu? Tudo que é bom não é novo. Amar o próximo está na Torá. Eu não preciso de Jesus me falar isso. Sim. Agora, tudo que é novo, inventado, alguém morreu por mim, ou veio, não é bom. Mas Não é por que bom. eles falam que Jesus veio para os judeus não aceitou?
Porque Eu como não tiro você... porque eu acho que, assim... Sim, porque eles querem, porque nunca foi para os judeus. Foi para Sim, mas demonizar os judeus. Sim. Entendeu? Foi para demonizar os judeus, para criar os judeus como os vilões. Porque isso aí é a invenção do Concílio Niceno. Se você ver que o Novo Testamento tem mais a ver com religiões pagãs da antiguidade do que com o judaísmo. Muito mais.